Olá, pessoal, tudo bem? Hoje tem um tema muito contemporâneo, que é a tecnologia assistiva e o desenho universal para a aprendizagem, que chamamos de DUA. Esses dois itens importantes para a educação, eles verdadeiramente tornam a educação mais acessível, mais significativa, que faz uma inclusão realmente efetiva. E por isso a gente vai conversar sobre esses dois assuntos hoje, porque muitas pessoas não conhecem, muitos profissionais da educação, inclusive, não conhecem a fundo o que seria uma tecnologia assistiva realmente e o que é o DUA. Assim como pais não conhecem esses dois termos e também não vão entender como isso pode acontecer dentro da escola, e assim, dessa forma não podem exigir ou pedir que isso seja feito de uma forma melhor para a criança, né? Porque só vai trazer benefício para todas as crianças e principalmente para aquelas que precisam ser incluídas. E para conversar sobre esse tema, nós chamamos uma maravilhosa professora que está falando conosco lá de Portugal, que é a professora Ruth Maria Mariano Braz. A professora é doutora no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia, Inclusão, da Universidade Federal Fluminense. Doutora em Ciência e Biotecnologia pelo Instituto de Biologia da UF. É especialista em educação física, né? Atua como professora da UF, né? No curso de mestrado, o CNPDI. Além disso, coordena o núcleo de inclusão Galileu Galilei, participa do grupo de pesquisa Tecnologia Computacionais no ensino e aprendizagem na ótica da diversidade, inclusão e inovação. E atua como orientadora no mestrado profissional também da UF, né? Nós temos imenso prazer em recebê-la aqui, professora, e fala um pouquinho para a gente agora. Então, obrigada pelo convite, Leiriane, e quero desejar a todos um bom diálogo sobre o tema e explicar que, não só no mestrado, mas também no doutorado, eu ministro algumas disciplinas, e uma delas é a tecnologia assistiva. Bom, entender um pouquinho o que é essa tecnologia assistiva, que é um termo que muitas das vezes é confundida com outros termos. Bom, pode ser ajuda técnica, pode ser tecnologia assistida ou assistiva, e ela é uma área do conhecimento de atuação que desenvolve tanto serviços, recursos e estratégias que auxiliam na resolução de uma dificuldade funcional das pessoas com deficiência na realização de qualquer tarefa. Ou seja, nós podemos pegar um equipamento ou adaptarmos algum outro material que possibilita o acesso a um público-alvo de uma pessoa que tem alguma limitação física ou sensorial ou até mesmo intelectual. As informações e as condições que lhe é oferecido. Então, hoje nós falamos muito da avaliação biopsicossocial. Por quê? Porque nós entendemos que a deficiência não está no sujeito, mas sim na nossa sociedade, que não sabe atender essas pessoas especificamente. Se nós entendermos que quem é o deficiente? É aquele que mora no alto do morro, que ganha um salário mínimo, ou aquele deficiente físico que ganha 30 salários mínimos e mora em Ipanema? E aí fica a pergunta para vocês responderem. Quem é o deficiente, então, nessa história? Para nós entendermos o que poderiam ser esses materiais, eu trago aqui para vocês, simples, um adaptador de caneta. O que é isso? Isto como vou dizer para você, um condutor de fios que é utilizado muitas vezes em obras de casa e que depois o resto do material vai para o lixo. Ora, com isso, eu simplesmente, ele, por ser molinho e fácil acesso, eu posso fazer um adaptador de caneta para uma criança que tenha uma deficiência física. Como também eu posso adaptar outros tipos de materiais. Eu, nas minhas aulas, apresento para todo mundo que muitas das vezes os nossos cadernos
são de pauta simples, né? Nós compramos o caderno na loja e vamos para casa com as pautas assim, deste tamanho de linha. Mas nem todo mundo escreve na linha, principalmente as crianças. Ora, por que eu não posso confeccionar um caderno com a pauta assim, para aqueles que não enxergam? E tem necessidade de usar um lápis 6B? Ou então, eu posso também confeccionar um caderno com uma pauta maior, para aqueles que também não enxergam. Mas, se a folha branca retrata uma luminosidade, eu posso usar estratégias de quê? De ter o caderno com a folha amarela. Então, o meu caderno, partindo do princípio do caderno, ele necessariamente não tem que ser igual aos outros cadernos. Ele pode ser diferenciado, e isso é uma tecnologia de baixo custo que qualquer um pode estar desenvolvendo. Ora, a partir do momento que Leiriane está numa escola e ela detecta que uma criança lacrimeja, fecha os olhinhos, bota a mão no olho e deita a cabecinha na carteira, significa que aquilo, o corpo dela está mencionando que ela não está enxergando e que ela precisaria, então, de alguns recursos adaptativos. E estes recursos, muitas das vezes, nem o professor sabe avaliar como faria esses recursos adaptativos. Então, por exemplo, eu posso simplesmente avaliar se a criança está enxergando ou não através de uma, o que a gente chama de uma pré-avaliação visual, onde ela vai conseguir me mostrar, através dessa tabela, que é uma escala optométrica, se ela está enxergando ou não o que está escrito aqui a 5 metros de distância. Ora, se ela não enxergar de 0,7 para baixo, significa daqui para baixo, significa que ela não tem problema nenhum visual, de 0,7 para baixo, ok? Mas de 0,7 para cima, significa que eu tenho que, pelo menos, encaminhá-la para um oftalmologista para ele me dar um laudo de que tipo de óculos que ela poderá estar utilizando. Então, daí a necessidade de parcerias. Então, enquanto professor, eu não estou clinicando em escola, eu estou simplesmente observando o tamanho da letra que a criança está enxergando para que eu possa, então, adaptar a pauta do caderno, para que eu possa, então, adaptar que tipo de lápis que ela vai utilizar, se ela vai ter que usar um hidrocor preto para poder estar escrevendo no caderno. E isso são tecnologias que vão auxiliar tanto a fixação dessa criança na sala de aula, quanto também vai melhorar a aprendizagem dele como um todo. Você acha que a simples presença já pode ser considerada uma inclusão? Todo aluno tem direito a ir à escola. O fato dele estar na escola é importante e, seja ele a esculhambose que for, se ele tiver uma lordose, uma escoliose, o que for, não importa, dislexia, disgrafia, não importa, ele é aluno. Para Uhum. mim, a inclusão é total, independente do tipo de aluno que eu tenha. Então, falam assim: mas o nível de suporte autista 2 e 3 e 4 não dá para estar junto. Quem disse? Então, é aquela história. Quem conhece o limite do homem? Quem sou eu para dizer, Leiriane, você já chegou no seu limite? Pare de estudar, você não pode mais ir à frente. Que isso, gente? Nós estamos num outro patamar. Nós estamos no momento que a gente descobre que a neurociência ela traz algumas respostas de sinapses até então nunca pensada. Nós estamos no momento de que até alguns meses atrás se falava que o tetraplégico não andava. E hoje, sabendo que com medicações e com exercício fisioterápico, ele poderá voltar a andar.
Então, é isso. O mundo evolui, a ciência não é exata. A ciência, a todo momento, ela está se refazendo, se reconstruindo, e novas metodologias e novas tecnologias vão aparecendo que vai facilitar o aprendizado dessas crianças. Ora, hoje mesmo na minha aula apresentei um vídeo de uma pesquisa que está acontecendo na Inglaterra e que é muito interessante, que os engenheiros eles conectam com o cérebro de uma paciente e ela teve um AVC, um acidente vascular cerebral. E ela não fala, a sequela dela foi de fala. E ele, através dos impulsos nervosos captados e do movimento de tentativa de fala, ele consegue fazer com que o computador fale por ela. Incrível, né? Incrível. Então, significa que nós deixamos de ser a idade da pedra. Nós estamos caminhando para um outro patamar que todo mundo critica. Ai, IA é um absurdo a IA. Ora, vamos entender que a IA existe desde 94 e todo mundo sempre usou IA e nunca soube que estava usando IA. E agora vem com esses questionamentos, com essa questão que eu vou dizer assim, dizendo mal da IA, e a IA esteve presente o tempo todo nas nossas vidas, principalmente na vida das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, vocês todos têm no celular de vocês o Eugênio. O que é o Eugênio? É simplesmente você pegar o seu celular, vai no WhatsApp e começa a escrever uma palavra. Se você for escrever lá, casa, ele não vai te dar uma outra opção de várias outras palavras? Sim. Então, a partir do momento que você fez isso, ele está possibilitando uma diminuição do esforço daquela pessoa com deficiência motora e está digitando palavra por palavra. Então, ele já traz algumas soluções para você. E isso foi criado para as pessoas que tinham dificuldade motora. Hoje, todo mundo tem no WhatsApp. Então, eu digo, as tecnologias assistivas, elas tornam as coisas possíveis para as pessoas com deficiência e para as pessoas sem deficiência, torna as coisas mais fáceis. Mais fáceis. Na verdade, ela elimina as barreiras, né? Elimina as Exato. barreiras, e aí, dentro disso, ela está alinhada com o desenho universal de aprendizagem, né? Não necessariamente. Deixa eu tentar te explicar por que não necessariamente. O desenho universal de aprendizagem, ele prevê que pelo menos a gente tenha uma mesma ação para todos dentro de sala, ok? Uhum. Mas a gente tem que lembrar que nem todos somos iguais. Você, Leiriane, aprende como? Ah, eu aprendo explicando melhor, melhor forma. Explicando. A É. partir do momento que você vai falando, Uhum. isso vai entrando mais facilmente no seu cérebro e você guarda. Beleza, eu aprendo ouvindo. Então, nós seríamos grandes parceiras de trabalho, porque uma vai explicando e a outra vai ouvindo, e aí com isso a gente vai trocando. Ora, nós temos algumas personalidades, nós podemos ser convergentes ou divergentes, então, com isso, vai alterar a sua forma de aprender. Então, por exemplo, eu sou divergente, eu pergunto tudo que eu quero saber, eu fico, mas por quê? Mas Uhum. por quê? Mas por quê? Algumas pessoas simplesmente aceitam aquilo, né, e convergem para um outro tipo de pergunta, e não exatamente o porquê. E isso traz um exemplo de uma personalidade que é um pouco mais dinâmica em termos de criatividade, e não aceita qualquer coisa e fica sempre, mas por quê? Mas por quê? Aí eu falo que é a idade dos 7 anos, tá? E a gente não sai da idade dos 7 anos, a gente sempre está querendo saber o porquê. Não aceita simplesmente Leriane me falar, olha, a consciência fonológica é importante para nós. E eu vou perguntar, mas por quê? Tá? Então, algumas pessoas vão falar assim, concordo, Leriane, mas dentro dessa sua linha de pensamento, como eu vou entender a consciência fonológica? Então, quer dizer, eles estão convergindo e não te questionando. Então, é Uhum. isso que eu estou querendo mostrar para você. Existe uma variedade enorme
de coisas que acontecem no nosso cotidiano que vai interferir na nossa aprendizagem. Por exemplo, a falta de sono. Quem não dorme bem não aprende. Exatamente. Uhum. Então, isto vai interferindo. Então, as tecnologias, quando estão à nossa disposição, a gente também tem que entender que não é ela que vai me dar resposta em tudo. Eu tenho que, pelo menos, aprender durante um tempo o uso daquela tecnologia, me adaptar àquela tecnologia para depois eu dizer, deu certo, essa tecnologia não deu certo comigo. Então, hoje, quando eu dou aula com o uso das tecnologias, eu digo para os meninos, olha, ainda estou experimentando o Connect Paper. Talvez não dê totalmente certo, mas vamos experimentar juntos. Então, quer dizer, a partir do momento que eu me coloco numa posição também de aprendizagem e que eu não tenho a resposta para tudo, significa que vamos construir juntos. E quando a gente trabalha na tecnologia assistiva, nós temos que ter esse perfil. Temos que construir junto com o usuário. Eu não tenho que trazer a resposta pronta para ele e dizer, é isso que você vai usar. Não. Eu tenho que saber o que dá certo para ele neste momento. E vou construir junto com ele esse desenvolvimento ao longo do dia. Diante disso tudo que você está falando, então, é que as pessoas, quando falam em tecnologia, né, elas imaginam o computador, é, um jogo. Então, na verdade, não é bem isso, né? É uma coisa muito mais simples e que qualquer um pode usar, não é isso? Qualquer um pode desenvolver dentro da sua sala de aula. Você tem a tecnologia de baixo custo e a tecnologia de alto custo. A tecnologia de baixo custo é aquela que você desenvolve dentro da sua sala de aula com coisas simples. Por exemplo, uma folha de papel celofane, que todo professor tem dentro de sala de aula, ela pode ser inserida num caderno, e isso diminui a luminosidade em cima da folha, e o menino consegue enxergar. Pode ser que ele não precise da folha amarela, da folha vermelha, mas sim da folha amarela. Olha que interessante. E a partir daí me dá uma outra visão e me facilita eu enxergar ou não aquilo que está escrito aqui. Com isso, eu também posso utilizar uma outra questão simples. Quer ver? E aí eu mostro para você que você vai dizer assim: para! Os recreios da escola são sempre muito agitados, mas as direções de escola esquecem que quando a gente coloca jogos pelo pátio, a ansiedade das crianças diminui e, com isso, o tempo passa rápido e as brigas também diminuem. E os transtornos que eles têm, às vezes, de confronto entre eles, diminuem. Quer ver um jogo simples? Você coloca simplesmente um jogo, sei lá, aqui eu fiz do meio ambiente, ok? Atrás eu coloquei o quê? Um velcro. A partir do momento que eu coloco um velcro, eu deixo as luvas disponíveis e as crianças vão poder jogar junto com quem é deficiente físico, que não tem como levantar o cartão e mostrar a sua figura. Mas sim, com a luva, ele bate a mãozinha e ele levanta o cartão que ele quer. Que gruda na E luva, aí, né? Ah, que legal. por Sim. conta do velcro que está atrás. Então, eu consigo fazer um jogo da memória, onde todos vão participar dentro de sala de aula, independente da sua deficiência física ou não. E aí eu te pergunto, qual é o aluno que não quer também brincar com a luva? Eu fiz uma besteira uma vez, eu fui dar aula numa escola e levei só 3 luvas. Já viu a confusão que deu. Por quê? Porque todo mundo queria a luva. E eram 33 crianças. No dia seguinte, eu tive que ir para a rua comprar 33 luvas. Porque todo mundo queria a luva, queria brincar também de bater a mão. Então, eu pensei só nos deficientes físicos. Não, eu tinha que ter pensado na turma inteira. Então, quando eu penso na turma inteira, eu vou usar o desenho universal de aprendizagem. Como eu pensei só nos 3, então, aí
né? Eu fiz a confusão acontecer dentro de sala, porque só 3 que puderam utilizar o jogo com a bendita da luva. E isso a gente vai aprendendo com o passar das experimentações que você vai fazendo dentro de sala. Isso dá certo, isso não dá certo. Ora, temos resposta para tudo? Não, ninguém tem resposta para tudo, porque cada criança vai te responder de uma maneira. Então, necessariamente, a criança que a Liliane está atendendo hoje, ela pode ter uma resposta diferenciada com um outro profissional que ela for procurar. Exatamente. O que eu percebo aqui, às vezes os professores ficam tão angustiados para fazer. Logicamente que a gente tem que adequar as crianças que precisam, né, dentro da necessidade dela. Mas às vezes eles ficam, mas quantas atividades que eu tenho que fazer é diferenciada? E quando ele usa uma tecnologia assistiva dentro do desenho universal de aprendizagem, para aprendizagem, ele consegue atender aquela criança e a todos ao mesmo tempo. Eu tive uma experiência uma vez que a gente levou uma atividade separada para uma criança só, né? Porque aquela criança precisava. E aí as crianças, os outros, se interessaram mais pela atividade do que aquele menino sozinho estava fazendo, do que aquela que foi proposta para todos, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Na tecnologia assistiva para todos. Então, assim, a definição de desenho universal para aprendizagem, você podia falar um pouquinho sobre isso? Assim, para Então, quem não sabe realmente desse termo, o significado desse termo. tá. O que acontece? Nós temos alguns artigos publicados, até junto com a professora Elaine, porque ela vem defendendo uma arquitetura pedagógica com o uso do desenho universal de aprendizagem. E ela pretende exatamente isso, que o professor que esteja atendendo o deficiente físico, ao mesmo tempo ele possa adaptar a sua atividade para o autista, que ele possa adaptar a sua atividade para o surdo, que ele possa adaptar para diversas crianças. Então, se você me permitir, por exemplo, eu posso mostrar um livro multimodal. O que é um livro multimodal? Um livro multimodal são formas diferentes de apresentar o mesmo livro. É um livro que ele está em língua de sinais, porque ele tem um QR Code que o professor pode acessar e o menino, a partir do celular, ele consegue ver a história completa na língua de sinais. O livro está em tinta, o livro tem pictogramas, ou seja, o texto foi todo transcrito em pictogramas na linguagem de comunicação alternativa, e o livro está em braille. Então, o mesmo livro, ele é apresentado de forma multimodal, então ele passa a ser um instrumento de desenho universal de aprendizagem. Ele pode ser oferecido para qualquer um que vai atender a todos. Tá? Só que, por exemplo, eu posso ter algumas crianças que não vão se adaptar e não vão nem se interessar por aquilo que está ali exposto. Elas vão simplesmente só olhar as gravuras e não vão se tocar nem no alto relevo que está em braille. E isto vai depender de quem? De quem está gerenciando a sala. Uhum. Se ele não chama atenção para aquele objeto e as formas diferenciadas que estão propostas ali, vai passar despercebido. Então, é isso que eu digo. Toda tecnologia vai depender, primeiro, de quem é o usuário e o tempo de uso daquele material para poder o indivíduo se adaptar. Se ele não tiver esse tempo de adaptação, eu não posso dizer que aquilo deu certo ou aquilo deu errado. Eu posso criar o melhor hardware do mundo, mas se ele não for testado e junto com outras pessoas, eu não posso dizer isto dá certo. Entendi. Então, por exemplo, você tem uma colmeia. O que é uma colmeia? É uma placa de acrílico que é colocada em cima de um computador. E depois você tem uma ponteira, que é uma órtese que você utiliza, que coloca na mão, e ela é uma continuidade para você trabalhar dentro da colmeia. Ora,
Se eu não treino o indivíduo com essa ponteira e clicando nos espaços da colmeia, ele vai dizer assim para mim: olha, eu não gosto, não me adapto. Mas outra criança que não tenha nem nenhuma deficiência física, ele pode achar o máximo aquilo. Ai, adorei isso. Nossa, eu digito muito rápido. Então é isso. Vai depender de quem é o seu público. Se você utilizar o desenho universal de aprendizagem ou alguma tecnologia, vai depender sempre quem é o seu aluno. Como que você vai adaptar, como que você vai dar um tempo para ele estar usando aquelas ferramentas. Então, você falou, tem que ter tem tecnologia de alto custo. Tem. Hoje, nós fizemos um levantamento, uma impressora Braille está custando em volta de R$ 46.000. Mas, ao mesmo tempo, depois de ter feito esse levantamento desse custo, criamos, então, uma tecnologia de baixo custo, que a mesma impressora Braille está custando R$ 700. Aí você vai falar assim, como assim? Pois é. Então, nós criamos uma impressora onde ela traduz o texto todo em braille e imprime em braille para as crianças, e o custo dela é de R$ 700. É. Aí eu te digo, isso é bom para as empresas que já têm Uhum. as impressoras braille sendo vendidas? Então, nós estamos na fase final de registro da patente, exatamente para poder nós estarmos, então, fazendo a divulgação e vendendo as nossas impressoras em braille, que será um custo muito mais fácil, muito mais barato para qualquer instituição. É. E acessível para qualquer instituição, principalmente as públicas, né, que tem maior dificuldade aí de E acessar esse até, tipo. e até mesmo para as pessoas, porque É, você tem uma exatamente. impressora na sua casa. Exatamente. E aí, uma impressora hoje na sua casa não custa menos de R$ 1.700. Se você tem uma impressora em braille, se tem uma pessoa em cega na sua casa e você precisa do material, olha que interessante. E até mesmo as impressoras em 3D. Você vê o preço dos filamentos para poder imprimir. Não é barato. Então, por isso que eu estou dizendo, a nossa intenção é baratear esses custos para as pessoas terem acesso a o que chamava de alta tecnologia transformar-se em baixo custo. Sim. Então, assim, o que a gente vê é que a inclusão, para ela ser efetiva, principalmente nas comunidades de vulnerabilidade, risco social, né, ela precisaria contar muito com essas criatividades que, assim, muitos professores têm, eles criam, mas às vezes não são compartilhadas, né? Ou às vezes ele nem percebe, ele nem tem noção, quer dizer, do que ele criou é uma tecnologia assistiva e que pode ajudar muitas crianças, né? Com certeza. Então, por exemplo, um PowerPoint que a Liriane fizer. Esse PowerPoint, a partir do momento que ela adapta e faz com que todos tenham acesso àquele conteúdo, então, por exemplo, se eu pergunto no PowerPoint o que são aves, e aí os alunos vão completando com imagens, com figuras, o que seriam aves, e aí eu pergunto quais são as características de uma ave. Aí ele coloca: não tem bico, tem pena, não tem dente. Então, com isso, facilita o aprendizado de outras pessoas. E aí eu pergunto: os pés das aves são todos iguais? Isso já faz com que eles vão pesquisar com que aqueles pés das aves se são iguais ou são diferentes. Não, são diferentes. Beleza. E os bicos das aves? São iguais ou são diferentes? Eles vão de novo pesquisar, e aí vão chegar à conclusão que são diferentes. Ok, então por que é diferente esse bico para este bico? Vamos entender. Qual é a diferença de nós termos um pé diferente do outro pé? É o ambiente que o indivíduo está.
Então, se ele está num ambiente marinho, ele tem uma espécie de bico para pegar o seu alimento, que é o peixe. Ok. E se ele vive numa floresta, ele tem um outro tipo de bicho, de pé, para se Uhum. agarrar nas árvores e comer as sementes. Ok. Então, a gente começa a criar estes conceitos de forma que isto que foi produzido em termos de slide passa a ser uma tecnologia. Com certeza. Entendeu? E Entendi. aí, você pode usar isso para qualquer outra série. Você pode usar isso para que eles entendam e façam a preservação das aves. Então, é isso que eu estou dizendo. Isso foi produzido por uma professora que dava aula para o 7º ano, que simplesmente os meninos não queriam nada de sistema digestivo, sistema respiratório, sistema. Eles queriam entender por que a ave é diferente. Ok, então vamos entender por que as aves são diferentes. Através da observação, né, e da comparação, e eles vão E chegando à eles, conclusão. exato, e o detalhe, eles ainda por cima depois fizeram uma visita guiada no jardim zoológico e viram as aves de perto. E aí eles puderam Vivenciando. comprovar e vivenciar aquilo que eles tinham simplesmente visto na internet. Então, eles puderam tirar as dúvidas em relação às aves, direto. Olha, ela é monogâmica, olha, aquela é mais alta, aquela é baixinha, olha o passarinho pequenininho. Então, isto faz uma diferença quando você leva o aluno a experimentar essas vivências de uma forma concreta, E de uma entendeu? forma múltipla, né? Porque primeiro ele chegou à conclusão, depois ele vivenciou. É a multissensorialidade envolvendo a aprendizagem. Ele vai vivenciar sentindo de várias formas, né? Isso a neurociência vem comprovando que isso é um caminho muito bom porque estimula o cérebro como um todo, né, professora? Sim. E você estava falando em relação agora à questão do papel colorido em frente à leitura, né? Então, assim, o professor às vezes fica angustiado, mas aquela criança tem um laudo. Mas ele, melhor do que ninguém, ele experimenta ali qual é as possibilidades daquela criança, como que ele consegue, e às vezes ele cria mais do que qualquer outra pessoa que não está ali observando o dia a dia daquela criança e como que ela aprende, né? E diante disso, dessa questão da criança, das multiformas que a criança aprende, e aquela sugestão que você deu do papelzinho, né? O que que você vê em relação, de benefício para aquelas crianças que têm muita dificuldade com leitura e escrita em relação à tecnologia assistiva? O que que você acha que sim, seria que é Então, importante dessa hoje, relação? hoje mesmo nós tivemos uma reunião com a turma de Angola, onde nós estávamos discutindo exatamente o processo de alfabetização, principalmente para os adultos que Uhum. chegaram a uma certa idade e que 40% da população não tem nem registro civil e são totalmente analfabetos. Então, nós estávamos exatamente discutindo quais são as estratégias que vamos utilizar a partir de então para o processo de alfabetização destas pessoas que chegaram a uma certa idade e não querem ouvir a E, I, O, U. Não tem por que ouvir a E, I, O, U. Nós vamos utilizar, ao mesmo tempo, o que se chamaria a proposta de Paulo Freire também. Mas não vamos esquecer que nós, em Angola, temos várias línguas, como no Brasil. Então, por exemplo, o processo de alfabetização deve ser ensinado por uma pessoa que fale pelo menos as duas línguas, que é Complexo. o quibundo e o português. Com Uhum. isso, trazemos, então, quais seriam os temas geradores para aquelas pessoas? Ora, a questão do alimento, a alimentação, ou seja, a agricultura, a questão da água. Eu estou olhando a colinha aqui, porque por acaso a reunião acabou agora e eu entrei correndo para estar com você.
E a questão, por que a água? Retenção de água, não há captação de água. Então, a água da chuva, muitas das vezes, vai embora, porque não há retenção dessas águas. E a questão da alimentação e do meio ambiente. E aí eu te pergunto, num processo de alfabetização de adultos, onde essas pessoas estarão tendo que aprender a ler e escrever, não dá, se eles têm essa necessidade específica, eu não posso começar com a E I O U. É. É simplesmente morrer e antes do processo mesmo estar começando. Então, eu tenho que entender sempre, qualquer processo de alfabetização, conhecer quem é o meu público-alvo. Conhecendo essas pessoas, então eu vou trabalhar de acordo com a sua necessidade. Eu posso trabalhar com o pensamento computacional, com a decomposição, como eu posso trabalhar diversos outros métodos. Então, por exemplo, quando eu trabalho dentro da proposta do pensamento computacional, eu venho com vários objetos de supermercado, caixas vazias, garrafas vazias, e trago para os meninos na frente deles e pergunto o que bebe e o que não bebe. Então, eles vão dividir tudo aquilo que eles encontraram de dentro, que se compra no mercado, o que bebe e o que não bebe. Então, eles já têm uma noção do conceito líquido. A partir do momento que eu. Pronto, vou voltar. Uma frase antes. O que é líquido e o que é sólido, tá? Então, eles separam líquido, sólido. Agora, dentro do que é líquido, o que bebe e o que não bebe. Então, dentro do líquido, eu não posso simplesmente beber isso aqui, posso? Não. Não. Então, ele passa a ter uma noção de que existem alguns líquidos que se bebe, como a água, e outros que não bebem. Beleza. A partir do momento que eu vou para o sólido, o que eu como e o que eu não como. Então, eles vão separando. Isso é uma decomposição do problema. Na hora que eu decomponho esse problema, eu posso criar uma situação para que ele, então, tenha que resolver o problema. Como, por exemplo, se eu for fazer um bolo, quantos, para mais ou menos 6 pessoas, quanto de farinha de trigo eu vou precisar? Então, ele vai ter que experimentar para ver se o bolo dele cabe quantas farinhas ali. Quanto de ovo que ele vai precisar? Ele vai ter que pesquisar para chegar a essa conclusão e usar aqueles elementos para construir o seu bolo. Então, ele começa a fazer um cálculo matemático que até então eu não apresentei. Eu não apresentei o número, eu só apresentei as caixas, as peças que estão vazias dentro do supermercado, mas eu provoquei neles, deles pensarem, pelo menos, a procurar o que seria uma receita de bolo. Isso, eles vão para casa, vão pesquisar, vão pensar, e na aula seguinte, você pode até combinar com eles. Hoje vamos fazer um bolo. O seu bolo para 6 pessoas, Leiriane, será de quê? E aí você fala, vai ser de cenoura. Ok, o bolo da Liriane vai ser de cenoura, o meu vai ser de chocolate. E o do colega vai ser de quê? Então, com isso, vamos observar que existem bolos diferentes. No que nós vamos confeccionando bolos diferentes dentro da sala e que eles vão experimentando, você está trazendo uma coisa chamada algoritmo, resolução de problema, que eles entenderam que se usar uma xícara, uma cenoura no liquidificador, uma xícara de farinha de trigo e ovo, pronto, o bolo dele está pronto. Mas o outro colega, de vez de cenoura, ele vai usar o chocolate. Então, ele vai usar a mesma receita e colocando um outro ingrediente. E aí, eles vão testando aquela fórmula
para ver se aquilo dá certo ou dá errado. Então, observa que eu ainda não trabalhei número, eu estou testando simplesmente, fazendo com que eles pensem de uma forma abstrata o que seria uma decomposição do problema para chegar numa resposta mais tarde. Isso dá certo, isso não dá certo. Então, quando eu chego nesta resposta e que eu pergunto a você, Leriane, quantos de leite você botou no seu bolo? Aí você fala, não botei leite, botei óleo. Ok, receita da Leriane, óleo. Beleza. E aí, eu pergunto para outro colega, e você botou o quê? Botei leite. Qual a diferença da receita da Leriane para a minha? É, só a questão do Então, líquido. ele começa a entender que existem formas diferentes, mas que no final ele vai chegar ao mesmo conteúdo, que é o bolo. Uhum. E que todo mundo vai comer no final, mas com sabores diferentes. Então, é isso que a gente tem que entender, que não existe um único processo de alfabetização e escrita. Existem várias formas de você chegar até a leitura e escrita, mas que para uns dá certo, outros não. Então, eu não tenho que ter a rigidez do método. Dentro da linha Montessori, e eu sou muito montessoriana, e aí me desculpe alguns, mas eu sou um pouco montessoriana, porque eu comecei em 1975, dentro desse método, nós começamos em rodinha. Por que a gente começa em rodinha? Porque a gente entende que é a hora da novidade, que é a hora que a criança vai contar o que passou no seu dia a dia, que é a hora que a criança vai trazer o que ela vai dividir com todo mundo. Então, ela vai dividir com todo mundo essa caixa de caneta e ela vai contar a história da caneta dela. Ora, depois que ela contou a historinha da caneta dela, nós vamos então passar para o caderno ou para a tinta. Agora todo mundo vai desenhar a historinha que Leriane contou. Mas, a princípio, passamos primeiro para a hora da novidade. Qual é a novidade do dia? Quem trouxe alguma novidade hoje? Então, isto faz um diferencial, porque o aluno ele passa a ser ator do seu processo. E ele não é mais simplesmente um mero Espectador. pessoa passiva dentro de sala e tendo que internalizar todas as informações. Ele está construindo a aprendizagem, né? Ele está fazendo o que a gente chama de metacognição, está pensando sobre a aprendizagem dele. Exato. E o detalhe, você está partindo da vivência dele e não mais da sua vivência. Uhum. Está entendendo? E isso faz uma diferença enorme. Então, por exemplo, foi que eu estava conversando agora, nessa reunião que nós saímos lá de Angola, que eu estava dizendo para eles: não me importa se as senhoras que vendem nos sinais, elas não sabem ler e escrever, mas elas sabem fazer conta, elas dão troco. E muito bem. Elas não foram alfabetizadas, mas elas entenderam o que é dinheiro e sabem fazer troco. Então, é isso. Eu não posso dizer que elas são analfabetas. Exatamente. Então, dependendo da vivência que a pessoa tenha, eu posso, a partir daquilo, trabalhar de uma outra forma para que então a escrita chegue. Então, por exemplo, eu fiz uma oficina chamada Oficina Protegida para os Deficientes Intelectuais, onde nós confeccionávamos caixas de presente. Eu tinha vários papéis de presente e caixas de diferentes modelos. Caixa de creme de leite, caixa de extrato de tomate, caixa de sapato, caixa de bota, caixa de tudo quanto é tamanho. E a partir daí, os meninos tinham que forrar a caixa com papel de presente. E para ficar bonito, tá? Então, eles tinham que usar régua, medir o tamanho do papel e cobrir aquela caixa para que ficasse bonito, para que ficasse apresentável. Depois, os deficientes intelectuais não sabiam ler e escrever, mas eles iam
para o pátio da escola e, simplesmente com uma cartolina na mão, eles anotavam os pedidos. Quantos você quer? Você gostou qual o tamanho da caixa? Essa daqui? Então, bota lá, 4. Como é que escreve 4? Bota aí, por favor. Então, com isso, eu provei para os pais que aquelas crianças já conheciam o número há muito tempo. E eles ainda estavam no processo da Eva viu a uva. Só que eles não tinham mais domínio do dinheiro, porque, como eles eram simplesmente, vou colocar assim, paternalizados pela família, não lhe permitia que ele andasse sozinho pelas ruas ou usasse dinheiro. E eu faço o contrário, eu passo a ir para a rua com eles, e eles tendo que vender, e eles tendo que fazer troco, e ainda por cima, eles tendo que anotar os pedidos. Com isso, criou-se uma autonomia naqueles deficientes intelectuais adultos que até então eles não tinham mais escola para eles. Porque EJA de dia existe? Não, só à noite. E aonde essas crianças que já estão sendo adolescentes vão estudar se eles ainda não conseguiram entender que a Eva viu a uva? Então, por isso que eu estou dizendo, existem formas diferenciadas de se alfabetizar, dependendo do público que você tenha. Eu não Exatamente. posso ensinar tudo igual, não tem como. Exatamente. E a questão do emocional, despertar o interesse, o vínculo com a aprendizagem, né? Que você falou aí, né? Quando a criança, você mostrou uma coisa que tem a ver com a realidade dele, né? Que está ali dentro da vivência, ele se sente valorizado por isso, e aí ele tem interesse na aprendizagem. Se não tiver interesse na aprendizagem, não, você pode vir com qualquer método, né? Que não vai. Sempre falo isso, o vínculo, estabelecer, afetar a emoção, né? Valon fala muito sobre emoção, eu gosto muito de Valon, porque ele fala muito da emoção junto com a aprendizagem, né? Que a neurociência também fala sobre isso, sobre a aprendizagem estar consolidada, só quando ela afeta realmente a emoção mesmo, né? E você, a memória de aprendizagem, a memória do que aprendeu, né? Então, só para você ter uma ideia, e eu gosto muito de Frenet, porque ele usa muitas aulas passeios. Por que as aulas passeios? Por que a escola tem que ser através de 4 paredes? Então, eu sou apaixonada por Frenet, exatamente pelas aulas passeios, porque a partir do momento que eu estou na rua, eu consigo observar e captar outras informações que dentro da escola eu não vou conseguir. E outras vivências que eles dentro da escola não vão apresentar. Então, na hora que eu saio, por exemplo, e que eu vou para as barcas de Niterói, com um grupo de adolescentes, jovens com deficiência intelectual, é muito interessante a reação das pessoas. E aí eu vi, ninguém me contou, eu vi algumas pessoas se levantando, porque os deficientes intelectuais sentaram do lado. E aí eu sentei do lado e perguntei assim: qual foi o sentimento que você teve a partir do momento que ela se levantou? E eles disseram: nojo. Ou seja, para mostrar para as pessoas que são pessoas e que merecem todo o nosso respeito. Então eu te pergunto, no seu município, em Friburgo, quais são os cursos de EJA ou qual é a oficina protegida que atende os adolescentes que não estão mais no momento de escola, de primeira a quarta série, mas estão com a faixa de idade 16, 17 anos, aonde eles estão? Muitos não estão em casa, né? Não estão nem mais na escola, não estão nem convivendo mais socialmente, né? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a gente tem que começar a criar alternativas, e essas alternativas é interessante que eles te apresentam respostas incríveis. Então, por exemplo, eu fiz uma visita guiada ao McDonald's. A partir da visita guiada que eles fizeram ao McDonald's, um deles conseguiu emprego. Ai, que coisa linda.
Que coisa linda! Por quê? Porque ele botou o pano no braço e aí ele ficou: posso lhe ajudar? O que o senhor deseja? Então, o cara que estava observando a nossa visita achou o máximo aquilo, ou seja, a gentileza do garoto dele incorporar o papel de ser garçom. Né? Porque a maioria das vezes, dentro do McDonald's, a pessoa chega correndo, sai da fila, não tem nem atendimento personalizado, é simplesmente aquela tecla e acabou. Não, ali o menino estava dando um atendimento personalizado e ainda por cima sendo gentil. Então, é isso que eu estou tentando mostrar para as pessoas, que eles também merecem salário, eles também sabem trabalhar. É incrível, mas é verdade que numa das dissertações de mestrado que aconteceu, não foi nem de mestrado, foi de pós-graduação que aconteceu dentro da UF, um professor entrevistou os garis das ruas, as pessoas que varrem as ruas, e eles todos tinham uma deficiência intelectual. E aí foi perguntado para eles: o que você faz com o seu salário? Aí eles responderam: o que é salário? Ou seja, o Estado ainda coloca um tutor e que ele não vê nem a cor do dinheiro. O tutor que pega o salário dele e ele não sabe nem o que é o salário. E aí veio a minha pergunta quando no filme do Eduardo Mocazel, que ele pergunta para um rapaz que é síndrome de Down, que trabalha numa biblioteca, fala 5 línguas, e pergunta a ele: você precisa de tutor? Não. Mas por que? Você mora sozinho? Moro. Você vem trabalhar sozinho? Venho. Você entende tudo que está escrito aqui? Lógico, eu leio todo dia. Fala 5 idiomas, mas o dinheiro dele, quem vê é o tutor. Pois é. Então, a quem interessa que essas pessoas ainda estejam nesse patamar? É isso que a gente fica perguntando. E é isso que eu falo. Necessariamente, ninguém sabe o limite do outro. Eu não posso dizer, Leiriane, você que é um suporte 3 não pode estar na minha sala de aula. Quem sou eu para falar isso? Entendeu? Então, a gente tem que ter esse discernimento e entender que cada um tem um tempo, cada um tem um momento. Alguns vão chegar mais rápido, outros vão chegar mais lento, mas a gente tem que trazer estímulos diferentes. E esses estímulos diferentes vão dar respostas diferentes. Sim, oferecer vários estímulos de várias formas, né? Professora, agora para a gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem assim para todos que têm, não só para os educadores, mas como para as famílias também, como elas podem usar assim dessa tecnologia assistiva para poder beneficiar as crianças, e de uma forma bem simples, não necessariamente com um computador, com algo tão assim, com um celular ou alguma tecnologia Tão rebuscada. tão Bom, rebuscada. eu vou usar uma frase que eu ouvi quando eu tinha meus 15 anos. E nessa frase, um professor de educação física, ele me perguntava: você quer ser professora mesmo? E eu dizia: lógico que eu quero. E aí, no dia que eu passei no vestibular, ele sentou do meu lado e disse assim: tenha coragem de ser diferente. Pois você sendo diferente não será mais um professor. Nós queremos formar o professor. Então, sejam responsáveis a ponto de serem chamados o professor, e não mais um. Mais um a gente já está cheio no mundo. Não precisamos de mais um. Nós já temos muito mais um, como Trump e outros aí, fazendo um monte de besteira. Nós queremos o professor. E é isso que eu deixo para vocês. As tecnologias, elas existem, vão auxiliar vocês? Vão. Mas sejam o professor dos seus alunos. Tá bom. Muito obrigada. Foi maravilhoso te ouvir mais uma vez. Sabe que eu te adoro, adoro ouvir suas palavras, suas aulas. Ficaria aqui o dia inteiro.
Eu acredito que vai ser, todo mundo que vê, assistir, vai ficar muito feliz, né? E eu trouxe esse tema porque esse tema, mais uma vez, bate com o produto que eu criei, né, no mestrado. A senhora participou de todo esse processo de criação meu, que é o uso de tecnologia assistiva também. Sim, E eu te agradeço muito por isso, por estar participando aqui conosco e trazendo todo esse conhecimento, tá bom, professora? Muito obrigada, obrigada querida. e fica com Deus aí. Até a próxima, que nós com certeza teremos próximas, tá bom? Obrigada. Beijo. Beijo.